livro do profeta Isaías. Eu terminei de ler esse livro há algumas semanas atrás. É um dos livros do Antigo Testamento assim, que eu mais amo ler. É o livro de Isaías. Isaías faz parte de um grupo, dos chamados profetas maiores. E Isaías, ele profetiza por volta do ano 740, mais ou menos, antes de Cristo. E ele tem assim algumas particularidades na vida dele, no ministério, porque Isaías é o único profeta que tinha uma descendência, um sangue real. Não era comum, os profetas fazerem parte da família real. E Isaías, ele era primo do rei. Então ele tinha essa nobreza, na sua família. E além disso, a relevância do livro de Isaías, ela é única, porque nenhum outro profeta conseguiu ter a revelação de Jesus com tanta clareza, com tantos detalhes como Isaías teve, mesmo tendo profetizado 700 anos antes de Jesus nascer. Vamos ler o texto. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32. Eu vou ler, eu acho que na versão atualizada, do verso 1 ao verso 8. Se você achou, acompanhe aí a leitura, que diz assim: Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. E aí, Pai, eu quero te agradecer essa noite. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar reunido neste lugar e saber que o Senhor está aqui. Espírito Santo, a tua presença neste lugar é o que faz deste lugar um lugar especial e único nessa hora. E diante da tua presença nós nos rendemos. Diante da tua presença nós nos desarmamos. Diante da tua presença nós abrimos o coração e voltamos toda a nossa atenção, porque precisamos e desejamos te ouvir. Fala conosco essa noite. Fala através dessa palavra. Usa a minha vida como um canal, e que essa palavra seja uma resposta para a tua igreja nesse tempo, nesse momento da história. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?
Queridos, existem alguns termos na Bíblia que às vezes a gente não presta muita atenção e às vezes a gente não sabe nem diferenciar alguns deles. E tem um que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu vou falar sobre algo ligado a isso essa noite, que é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Sabia que tem diferença de reino de Deus e reino dos céus? Um exemplo, em Mateus, quando Jesus fala a bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, a primeira bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então os humildes de espírito vão herdar o reino dos céus. Em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos sobre o novo nascimento, ele fala para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele usa os dois termos, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Então mostra que existe uma diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. E qual é a diferença? Que doideira é essa, né? Então o reino de Deus, quando eu penso em reino de Deus, eu penso em tudo, em todos os lugares, em todos os ambientes que Deus reina, que a vontade de Deus prevalece, que o governo de Deus, ele é soberano. Isso é reino de Deus, onde as leis de Deus, elas são obedecidas sem questionamento. O reino de Deus, quando uma semente é jogada no chão e a terra tem que produzir, porque Deus deu uma ordem e ela não pode desobedecer. Reino de Deus, quando as ondas do mar vêm bravias, mas quando chegam na areia elas têm que parar, porque tem uma ordem de Deus: até aqui, daqui não passa. Então, aonde a vontade soberana de Deus ela está, ela prevalece, aí há o reino de Deus. E reino dos céus é o lugar que Deus reina, mas que nós cremos que é um lugar, que é um céu, um lugar específico, não apenas um estado, mas um lugar onde Ele reina soberano, que é o céu. Então, de alguma forma, o reino do céu faz parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda é maior que o reino dos céus, porque o reino de Deus está em todo o universo, está na terra. Como a palavra de Deus diz, que o trono dele está lá em cima, mas os pés dele, a terra é o estrado dos seus pés. E como representante, que é isso que eu quero falar, desse reino, Deus levantou um povo, uma igreja. A igreja não é o reino, mas a igreja não só faz parte do reino de Deus, como ela é o seu grande agente, o seu grande representante. Por isso que a Bíblia nos trata de embaixadores do reino. Nós somos representantes do reino. Agora, olha que interessante, porque Isaías, ele tem uma visão profética desse representante do reino, porque ele não está falando apenas do Messias, ele está falando do governo do Messias. Esse capítulo 32, ele é lindo, ele é tremendo, ele é profundo, porque ele fala de detalhes de como que o Messias, de como que Jesus iria governar através de nós, porque ele não fala apenas do Messias, ele fala dos príncipes, que somos nós. E ele mostra nesse texto o grande desafio que nós temos como representantes do reino de Deus na terra.
Eu queria que você prestasse muito atenção nessa palavra, porque eu percebo que muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam a sua responsabilidade como igreja. Que você está aqui, mas você não é simplesmente um participante, um assistente. Você é parte disso. Você é membro de um corpo. Você faz parte de um projeto, de um reino, onde a sua vida, ela é importante para que o propósito desse reino se cumpra. Importante você se encontrar dentro desse reino, dentro desse corpo. Importante você assumir a sua responsabilidade como parte desse reino e parte desse corpo. Isaías traz aqui algumas, eu acho que responsabilidade ou papel que nós, como representantes do reino de Deus, precisamos revelar, precisamos cumprir. Então presta atenção que nós vamos falar sobre isso. Qual é o nosso papel? Qual a nossa responsabilidade como representantes do reino de Deus na terra? Quando eu falar aqui, eu queria que você entendesse que essa responsabilidade, ela tem um caráter pessoal. Eu sou representante, eu sou parte, eu sou responsável. Isso tem um caráter coletivo, porque a minha casa, ela é uma representante, a minha família, ela é uma representante. Se eu tenho uma empresa, essa empresa é uma representante. Então tudo aquilo que um dia eu orei e entreguei para Deus e pedi que Deus governasse, isso se torna um representante. Então essa igreja, ela é uma representante. E todos os lugares e ambientes que eu quero que Deus reine, que Deus governe, que Deus seja soberano e que eu estou introduzido nele, isso aí também é um representante. É muito importante eu entender isso, para eu não achar que tem a ver com a instituição Igreja Semear. Não, tem a ver comigo. Quem aqui foi um bom católico? Deixa eu ver. Quem aqui veio do catolicismo? Então, com certeza você repetiu muitas vezes a oração conhecida como oração do Pai Nosso, não é? E na oração do Pai Nosso você repetiu muitas vezes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ainda que as pessoas só repitam esse texto e não prestem atenção, o significado da oração é esse: você está clamando para que o reino de Deus se manifeste na sua vida, no ambiente que você está ali clamando por isso. Então todos esses ambientes, todas essas pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, se tornam responsáveis em ser representantes do reino. A partir daí então que nós vamos entender qual é o nosso papel como representantes desse reino de Deus na terra. Primeiro papel e responsabilidade que Isaías traz para nós aqui, é que nós sejamos o refúgio dos necessitados. Como representantes do reino de Deus, nós somos o refúgio dos necessitados. Olha o que ele diz, olha bem: cada um servirá de esconderijo contra o vento. O texto é lindo, presta atenção na abrangência do texto, porque ele fala de todo tipo de necessidade e ele nos coloca como responsáveis em responder a todas elas. Então, cada um servirá de esconderijo contra o vento. Se o vento está batendo forte sobre a vida de alguém, se o vento está batendo forte sobre a casa de alguém, a nossa casa, a nossa vida precisa ser um refúgio para essas pessoas, de refúgio contra a tempestade.
A tempestade bateu, derrubou casas, a minha casa precisa estar aberta, a minha vida precisa estar aberta, eu preciso estar aberto para socorrer aquele que a casa caiu. Olha bem, de torrentes de águas em lugares secos. Então, se por um lado eu socorro aquele que foi alvo da tempestade, por um outro lado eu preciso ser a água para aquele que não tem. E ele diz mais: e de sombra de grande rocha em terra seca. Ser sombra, ser alento para quem está vivendo a secura, uma fase de sequidão na vida. Olha que coisa tremenda, olha o nosso papel, olha a nossa responsabilidade. Existe, irmãos, uma inversão na escala de valor, na ideia dos valores que a igreja atual assim sofreu. A igreja assim começou a criar uma ideia muito errada do que é ser igreja, do que é estar aqui. As pessoas começaram a olhar para a igreja como um lugar onde eu vou para receber, onde eu vou porque eu tenho necessidade. Ela tirou a sua função mais nobre, que não é o que eu venho para receber, mas o que eu tenho para dar. Não é o quanto eu tenho de necessidade que alguém pode me ajudar, mas quanto que eu tenho de recurso para atender quem tem menos que eu. Essa deve ser a visão da igreja, essa deve ser a minha visão, que melhor coisa ainda é dar do que receber. E ser a igreja refúgio, ser o coração aberto para abrigar quem precisa, seja qual for a necessidade. Eu sou a resposta. Deus olha para nós e espera que nós sejamos a resposta. Agora eu queria trazer isso para você, não só na ótica material. Nós estamos tentando fazer alguma coisa, e poxa, tem noção da alegria. Eu estava vendo o vídeo, o início de um culto na igreja de um pastor amigo meu, e eles arrecadaram, estão fazendo um trabalho mais longo também, né, uma igreja também bem maior que a nossa. Eles arrecadaram mais de 30 toneladas de mantimento, são 4 carretas que eles estão enviando. Mas a coisa linda é você ver tantas igrejas mobilizadas, tantos pastores, padres, pessoas mobilizadas para tentar fazer alguma coisa para amenizar a dor daquelas pessoas lá. E como isso é tremendo, a solidariedade, o coração, né? Às vezes pessoas que não está sobrando. Muitas pessoas que fazem doações não estão doando porque está sobrando, não. Vai tirar do seu uso, vai tirar uma roupa do seu uso, vai tirar um alimento lá que seria talvez o mantimento do mês. Enfim, pessoas estão se sacrificando para socorrer outros. Isso é tão tremendo. Mas não é só isso, não é apenas a parte material ou física. Nós somos o refúgio para os necessitados em todas as áreas. Porque quando eu olho para esse texto, eu vejo falar aqui de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de água para o lugar seco, de sombra. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, tantas pessoas que sofrem tantos tipos de carências diferentes, principalmente uma geração que sofre de uma carência emocional como nunca na história da humanidade nenhuma geração sofreu. Essa é a geração mais frágil emocionalmente que já pisou na terra. Os consultórios dos psicólogos estão cheios, os consultórios dos psiquiatras estão cheios, os psicanalistas, está tudo fila de atendimento. A carência que as pessoas têm, fragilidade de alma, a insegurança que as pessoas vivem, insegurança de todo tipo. E quando Isaías profetiza, ele olha para nós e ele diz que nós somos a resposta. Nós somos a resposta para a carência de quem está lá fora. Nós somos o refúgio para aqueles que estão lá fora desamparados e não sabem o que fazer da vida. É assim que Deus nos olha. É essa resposta que nós precisamos dar para essa geração. É essa igreja que nós precisamos ser. Cadê o meu tempo? O ano da reconciliação, põe para mim. Está aqui. No ano da reconciliação, nós precisamos ser a igreja que é um refúgio para quem não tem o que nós temos.
não conhecem o que conhecemos, não sabem o que nós sabemos, que não têm a revelação de Jesus como nós temos. Nós somos a igreja da reconciliação, nós somos a igreja refúgio. Presta atenção, porque isso aqui é uma responsabilidade de cada um de nós. Todos os dias nós estamos rodeados de pessoas que são carentes de algo, e que se elas não encontrarem o caminho que nós encontramos, se elas não se encontrarem com Jesus, se elas não forem apresentadas a solução que nós temos, se elas não encontrarem refúgio em nós ou através de nós, elas vão procurar esse refúgio em alguma outra coisa, em algum outro lugar. O número de adolescentes se cortando, o número de suicídio, o número de pessoas depressivas, o índice de síndromes de pânico e de tantas outras coisas emocionais. Se essas pessoas não encontrarem refúgio em nós, na igreja, em você como amigo, como irmão, como vizinho, como colega de faculdade, de trabalho, se ele não encontrar refúgio em você, ele vai procurar refúgio em outro lugar. Ele vai procurar refúgio nas drogas, ele vai procurar refúgio em alguma prática pecaminosa, ele vai procurar refúgio. Mas nós somos esse refúgio. Essa responsabilidade é nossa, de ser o refúgio, independente da necessidade do outro. Nós somos esse refúgio. É assim que Deus olha para nós. É assim que a Bíblia nos responsabiliza e deposita em nós esse papel. Ser refúgio. Nós precisamos tirar um pouco o coração, os nossos olhos de nós mesmos, né? E começar a olhar para tantas necessidades que tem ao nosso redor. Nós estamos tão focados no nosso próprio umbigo. Não vou falar nem focados na nossa necessidade, porque muitas vezes nós estamos focados em conquistas, não é em necessidade, é em conquistas. Não estou dizendo que isso está errado, não, só estou dizendo que você pode estar tão focado em tantas conquistas, que tem pessoas perecendo do seu lado, e tudo que ela precisa é daquilo que você já conquistou, e ainda ela não conquistou, ela não tem. Você é a resposta para ela. E às vezes você está tão preocupado em ter mais, em querer mais, em buscar mais, que você não consegue olhar para a necessidade do outro, e você não consegue cumprir com o seu papel, que não é ter mais, mas é usar o que eu tenho para socorrer quem tem menos. E quando eu falo, gente, eu estou falando de todas as áreas, porque nós somos humanos, nós somos gente, nós somos cristãos, nós temos fé em Deus, nós conhecemos Jesus, mas nós também temos carências, nós também temos necessidades. Eu não estou fazendo pouco caso da sua necessidade, eu não estou fazendo pouco caso da sua carência, eu não estou fazendo pouco caso até da sua fragilidade, porque nós estamos sujeitos a elas. Mas se nós olharmos para a nossa realidade, por pior que você acha que é, o que está vivendo, e você olhar para quem não tem Jesus, você está tão à frente, você tem tão mais. Mas às vezes está tão preocupado com a própria dor, que não consegue enxergar que tem alguém do lado com a dor pior, porque a sua dor você já encontrou o remédio, a resposta, a solução é uma questão de tempo, mas a pessoa ao seu lado ainda não sabe o caminho que você tem. Nós precisamos ser a igreja do refúgio, nós precisamos ser a resposta para o necessitado. Essa é a nossa responsabilidade como agentes do reino de Deus na terra. Segundo, nosso papel como representante do reino, primeiro, que sejamos o refúgio para os necessitados, mas segundo, que sejamos o povo da autossuperação. Essa palavra aqui tem tudo a ver com a primeira, né? Olha o que diz, verso 3 e o verso 4, ele diz: e os olhos dos que veem não olharão para trás, ou a outra versão diz: os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Como é que pode a língua do gago falar pronta e distintamente?
Como é que pode o surdo ouvir? Como é que pode? Então ele está dizendo aqui que esse povo aqui é o povo que vai superar suas deficiências, que vai se auto-superar. E tem tudo a ver, né, em ser o povo do refúgio, porque eu acho que quanto mais a gente se dedica a cuidar dos outros, mais Deus nos capacita a superar as nossas necessidades e fragilidades. Às vezes nós estamos tão focados em nós mesmos que a gente não ajuda ninguém e no final a gente nunca vence. Mas ser o povo da autossuperação talvez seja o que nos faz diferente de todo mundo. O povo de Deus sempre foi o povo marcado por superação. A gente olha a história de Israel, tudo que aquele povo viveu, todos os dramas que eles enfrentaram, desde a escravidão do Egito, os exílios na Babilônia, um holocausto tão recente, mais de 6 milhões de judeus morreram no holocausto, um mundo inteiro conspirando para destruir uma nação. Aí quando todo mundo pensa, acabou Israel, Israel ressurge. É o povo da autossuperação. Igreja é a mesma coisa. Nós já tivemos até profecias de que essa igreja um dia fecharia. Já tivemos trabalhos de satanistas para fechar essa igreja. Estava conversando com o Paulo agora há pouco, ele falando de uma igreja passando uma luta, uma necessidade, um vento que está soprando numa igreja da cidade. Quantos ventos que já sopraram aqui, quantas tempestades que nós já enfrentamos, terremotos já abalaram, mas está aí o povo ressurgindo. Isso é igreja, isso nos faz igreja, isso nos faz povo de Deus. É quando as pessoas olham para você e dizem, já era, e de repente do nada você ressurge, porque nós vivemos debaixo da dependência de um Deus que não falha, de uma graça que se renova todos os dias, de uma misericórdia que se antecipa ao meu acordar, já acorda para eu não ser a causa de eu não ser consumido. E assim, não é o brasileiro que não desiste nunca, gente, essa frase está errada. Tem brasileiro desistindo, tem brasileiro jogando a toalha. Quem não desiste nunca são aqueles que de fato creem em Deus. Quem crê em Deus, quem tem Jesus no coração, quem um dia entregou sua vida a Deus de fato e de verdade, e entende o que é isso, é esse povo que não desiste nunca. Os representantes do reino de Deus na terra, esses representantes se superam todos os dias. Quando eu penso em autossuperação, eu penso que acomodação não faz parte do nosso projeto de vida. Estagnação não combina com a gente. Acomodação não combina com a gente. Dizer que, tá bom assim, essa frase não cabe para nós. Porque todos os dias nós somos desafiados a ser melhores. Todos os dias nós somos desafiados a fazer mais. Todos os dias nós somos desafiados a conquistar algo novo, a crescer, a expandir em todas as áreas da nossa vida e, acima de tudo, a sermos pessoas melhores. Todos os dias nós lutamos contra as fraquezas que às vezes nos vencem. E quando a gente pensa, vou chutar o balde, não estou aguentando mais, uma graça de Deus nos invade e a gente acorda no outro dia cheio da graça, dizendo, vou dar mais um passo. Quando a gente olha para o lado e vê que tem pessoas que precisam de nós, e a gente se supera, porque a gente não pode desistir. Hoje é dia das mães, que é exemplo maior. Quantas mães que estão aqui, que passaram por tantas lutas, tantas fases difíceis, com filhos, quantos momentos de angústia. Com certeza muitos que pensaram em dias difíceis e pensaram em desistir. Mas como desistir quando você olha para um berço e vê lá, como desistir quando você olha que tem alguém que precisa de você? Nós somos esse povo que não desiste, nós somos esse povo que está aqui para superar, e esse é um grande desafio, porque tem muita gente que perdeu essa noção, tem muita gente dentro da igreja que perdeu esse sentido. Presta atenção nisso.
O diabo, ele continua trabalhando, tentando de todas as formas, e talvez uma das estratégias mais sutis do diabo seja justamente a estagnação. Talvez o diabo tenha tentado te derrubar e ele não conseguiu. Talvez ele tenha tentado armar ciladas contra você e ele não conseguiu. Então eu não consigo derrubar, então eu vou estagnar. Vou fazer com que ele fique acomodado, vou fazer com que ele se sinta satisfeito com o que ele tem e ele pare aí. Mas hoje, Deus não te trouxe aqui à toa, Deus te trouxe aqui para dizer: não é assim que tem que ser. Não tem que ser assim. Não é essa a resposta que nós, como igreja, precisamos dar para essa geração e para o próprio Deus que nós servimos. Não existe estagnação para quem serve a Deus. Não importa o tamanho do obstáculo, ou não importa o tamanho da conquista. Se você serve a Deus, amanhã tem que ser melhor que hoje. Todos os dias. A frase, o melhor ainda está por vir, isso não é um jargão, isso é um fato. Você pode ter vivido o seu melhor tempo até hoje. Você não pode se comparar ou comparar o que Deus ainda tem pela frente. O melhor ainda está por vir. Nós somos o povo da autossuperação. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você tropeçou, não importa quantas vezes você tem errado, não importa. O Deus que entregou Jesus na cruz e que nos chama de filhos e que nos faz parte do reino dele, ele está dizendo aqui: seus olhos não vão ficar ofuscados, você vai ver. Seus ouvidos não vão ficar tapados, você vai ouvir. Podem pensar que calaram você, mas não vão calar, porque o gago vai falar. Essa é a palavra, gente. Nós somos o povo da autossuperação. Você amanhã vai acordar melhor que hoje. Você vai ser melhor do que você já é. Você vai fazer mais do que você já fez. Nós somos o povo da autossuperação. Se você pensou em se acomodar, você pode repreender isso em nome de Jesus. Isso não faz parte da sua vida. Estagnação não é uma opção para nós. Acomodação não é uma opção para nós. Eu já ouvi pastores falando: vou pendurar a chuteira. Como assim, irmão? Pendurar a chuteira? Eu vou colocar o burro na sombra. Eu falei: como assim, irmão? Colocar burro na sombra, irmão? Não tem burro na sombra, não tem chuteira pendurada, não. Nós não vamos parar, irmãos, até Jesus voltar. E nós seremos melhores para Deus todos os dias. Então, os representantes do reino é esse povo da autossuperação. E terceiro, esse é um grande desafio. Terceiro papel, como representantes do reino, é que nós precisamos ter coragem de separar o precioso do vil. Isso aqui é um desafio muito grande, irmãos. Olha o que diz aí do verso 5 ao 7. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome, e fazer que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Essa palavra aqui, irmãos, para mim ela é tudo. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Isso aqui para mim é tudo, irmãos, presta atenção aqui. Porque as pessoas aí fora, elas não têm discernimento. A falta de valor é tão grande que qualquer coisa está bom. Quer ver? É igual político. Me dói na alma quando eu ouço uma pessoa falar assim, quando a gente vai falar de algum político, aí alguém fala assim, a gente fala: pô, mas fulano é um corrupto, fulano rouba, fulano não sei o quê. Aí alguém fala assim: mas ele é melhorzinho, né? Porque rouba, mas faz. Gente, que frase do inferno. Fulano é bom, ele rouba, mas faz. Fala sério, irmão. Então, se fizer e roubar para você, tá bom?
Então não tem problema roubar, desde que faça alguma coisa, te atendeu, se ele rouba não tem problema, é isso que você pensa? Não. Não é isso que a minha Bíblia ensina. A minha Bíblia ensina que eu nunca mais vou chamar o louco de nobre, e nunca mais vou chamar o fraudulento de magnânimo, de bom. Não posso. Se é fraudulento, é fraudulento. Se é nobre, é nobre. Se é justo, é justo. Mas se é injusto, é injusto. Se é ladrão, é ladrão. Esse é o nosso papel como representantes do reino. Ter esse discernimento e saber separar o precioso do vil, o justo do injusto, o certo do errado. E isso está se tornando um desafio cada vez maior. Por quê? Porque os valores estão, o nível, a percepção de valores da sociedade está diminuindo. Coisas que assustavam não assustam mais, coisas que escandalizavam não escandalizam mais. Então o padrão moral está diminuindo. E quando o padrão moral diminui, as pessoas começam a conviver com determinadas práticas sem se incomodar mais. Por exemplo, há alguns anos atrás, se a gente visse duas mulheres se beijando na rua, era um escândalo. Está ficando cada vez mais comum. Quando aconteceu a primeira vez uma novela, foi notícia de revista. Agora acontece toda semana e ninguém fala mais. Se tornou comum. Se alguém falasse de dois homens que moram juntos, adotar uma criança há 15 anos atrás, seria um escândalo, um absurdo. Como que dois homossexuais vão adotar uma criança? Que referência de pais que eles vão ser? Hoje, eles conseguem adotar com mais facilidade do que um casal normal. O padrão moral baixou e a gente começa a conviver com as coisas erradas sem a gente se escandalizar mais, já se tornou normal. E isso é um problema, porque aí as pessoas começam dentro da igreja também a fazer coisas erradas e também não se incomodar, porque todo mundo faz. E a gente perde uma das grandes virtudes ou responsabilidades como representante do reino. Como representante do reino, nós precisamos separar o certo do errado, o justo do injusto, o que é precioso do que é vil, do que tem valor e o que não tem valor. Nós precisamos separar essas coisas, porque a sociedade sem Deus não sabe. A sociedade sem Deus vai conviver com essas coisas com naturalidade, com normalidade, e vida que segue. E se nós não soubermos separar, isso vai entrar para a igreja, esses desvalores vão entrar e começar a influenciar a igreja. Talvez essa seja uma das grandes investidas. A nossa cidade já tem a igreja do amor. O pastor é gay, São Paulo tem, a pastora é lésbica, a igreja do amor. Coisa ali, já tem a Bíblia, já escreveram a Bíblia do amor, onde tiraram todos os textos que falam de homossexualidade, porque agride a prática. E essas coisas começam a se enraizar na sociedade e tentando se alastrar para o meio cristão. E se nós não nos posicionarmos, presta atenção, sem preconceito, não é com preconceito, não é com julgamento, colocando ninguém no inferno, não. Pelo contrário, a igreja da reconciliação é a igreja que aprende a amar e respeitar as pessoas, independente das práticas delas. Então, se você é um homossexual, se você é lésbica, se você é um LGBT, ABCDFGH até Z, não interessa o que você faz da sua vida com o seu corpo. Nós te amamos. Nós te amamos. Você é bem-vindo aqui. Mas a sua prática é biblicamente repugnante. As suas práticas sexuais vão te levar para o inferno, porque o Deus da Bíblia não aceita as suas práticas. Então tem uma diferença entre eu amar você e aprovar o que você faz. Essa é a igreja que representa o reino, uma igreja que sabe amar todos,
mas sabe distinguir o certo do errado. Porque se nós não fizermos isso, nós nos corrompemos e nos tornamos como os demais. Nós não somos como os demais. Nós somos representantes do reino de Deus na terra. E os representantes do reino de Deus sabem fazer separação. Nunca mais, essa é a palavra, nunca mais eu vou chamar o louco, o imbecil, o idiota, de sábio. Nunca mais eu vou chamar o fraudulento, o ladrão, o que rouba, de nobre. Não é nobre, é ladrão. Esse é o nosso papel como igreja. Saber diferenciar o certo do errado, o que tem valor daquilo que não tem valor, do que Deus aprova e o que Deus reprova. E por último, como representantes do reino de Deus na terra, o nosso papel, quarto, é que vivamos a nobreza do reino na terra. Essa frase, ela me acompanha há alguns anos. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Isso se tornou uma cultura no meu ministério, na minha vida pessoal. E eu falo algo para você assim, que não é tão fácil na prática viver nobreza, porque as pessoas confundem nobreza com ostentação. Nobreza e ostentação são duas coisas diferentes. A ostentação glorifica o homem, a nobreza glorifica Deus. A ostentação fala de quantias, a nobreza fala de valores. Existe uma diferença. Existe uma diferença. E o nosso desafio, como representantes do reino, é sermos nobres, com mentalidade nobre e com projetos nobres. Porque o nosso Deus é nobre. E entender a nobreza do reino. Deus revela a nobreza, é muito linda a forma como que Deus revela a nobreza. Tem alguns símbolos na Bíblia, irmãos, que eu sou apaixonado, assim. Quando você foi a Israel comigo, e esse ano em Israel, em novembro, na nossa caravana, se você ainda quiser, ainda dá tempo, né? E quanto mais rápido você entrar, melhor. Como parte do roteiro, nós vamos visitar a réplica do tabernáculo no deserto. É uma réplica no tamanho original do tabernáculo de Moisés, que ficou em Siló durante os 200 anos que ficou em Siló. E tem uma réplica no deserto, e nós vamos visitar essa réplica. E o tabernáculo que Moisés levantou no deserto é assim, um dos grandes símbolos de nobreza, porque todas as peças do tabernáculo falam de Jesus, revelam Jesus, todas as peças. As portas, a primeira porta chama caminho, a segunda porta chama verdade, a terceira porta chama vida. Aí Jesus vem e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as portas revelavam Jesus, as cortinas revelavam Jesus. Então todas as peças revelavam Jesus. E o tabernáculo, ele é lindo, e de uma nobreza que o próprio Deus, ele especificou como deveria ser construído, não só o tamanho, mas qual material usar. Então o tabernáculo por dentro tinha uma menorá de ouro, linda. Quando você for a Israel comigo, eu vou te mostrar a menorá de ouro que já está pronta para o terceiro templo. Tem uma menorá de ouro que ela fica andando lá em Israel, assim, eles colocam num lugar, depois tiram, põe em outro, ela fica andando lá em Israel, em Jerusalém. Então tem uma menorá de ouro, tinha uma mesa de ouro onde se acendia o incenso, tinha uma arca de ouro com os querubins por cima. Era lindo o tabernáculo por dentro, mas quem olhava de fora via uma cabana coberta de um pelo de um animal marinho cinza, sem beleza alguma, revelando o próprio Cristo. E o próprio Isaías, quando tem a revelação de Jesus, é essa visão que ele tem: não havia nele beleza alguma que o desejássemos, um homem de dores, mas por dentro a nobreza de rei.
Então, nobreza e ostentação são coisas diferentes. Nós não somos o povo que ostenta, mas nós somos um povo nobre, porque o nosso Deus é nobre, que consegue, apesar de todas as conquistas, manter a essência da simplicidade. Isso é nobreza. Nobreza é quando você conquista e não permite que as suas conquistas envaideçam o seu coração. Nobreza é quando você prospera e alcança coisas que você nunca imaginou alcançar, e você continua sendo a mesma pessoa simples, amiga, prestativa que sempre foi. São os valores do reino, isso é nobreza, porque o mundo não é assim. O mundo é: quanto mais eu tenho, mais eu piso em quem não tem. Quanto mais eu tenho, mais eu humilho quem não tem. O mundo é assim. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus, quanto mais eu tenho, mais eu sirvo. Quanto mais eu tenho, mais simples eu tenho que ser. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu prospero, mais eu tenho para dar, mais eu tenho para ajudar, mais os meus valores têm sentido. Isso me faz um representante do reino. Um representante do reino, ele não pensa pequeno. Pensar grande, irmãos, não é ostentação. Pensar grande é pensar com os pensamentos de Deus, porque tudo que Deus faz é grande. Não tem nada que Deus tenha feito pequeno. Nada. Não estou falando só de tamanho. Em casa casa é uma bênção, né? Uma semana passada, retrasado, eu peguei 2 jiboias, cobras de jiboia. Uma dentro da minha piscina, acordei, eu estava lá tomando banho na minha piscina. Eu falei para ela: o seu lugar não é aí. Aí eu peguei e soltei lá no valão. Tem um valão em frente lá de casa, peguei, coloquei no balde e soltei no valão. Aí à tarde minha mulher foi lá regar a planta, tinha outra enroladinha lá no jardim. Quase que ela mete a mão pensando que era a sola de sapato, que ela foi ver a sola de sapato, mexeu, irmão. Aí, marido! Aí foi lá pegar a copa, coloquei no balde, soltei lá também. Então, casa tem essas coisas. E de vez em quando, o nosso quintal é invadido por uma formiga. E a casa dela é do outro lado da rua. E o outro lado da rua é só mato. Tem 16 anos que a prefeitura não limpa. É um terreno da própria prefeitura, e tem uns 16 anos que eles não limpam. Então é muito mato. Tem mato à vontade para desgramenta da formiga comer o mato que ela quiser. Ela vai comer o resto da vida dela e ela acaba com a floresta que tem do outro lado da rua. A miserenta atravessa a rua e vai no meu jardim comer a planta da minha mulher. À noite está lá a árvorezinha lindinha, toda verdinha. De manhã só tem talo, amigo. Ela come as folhas todas, ela leva tudo numa noite. Que raiva que dá da bichinha. Mas quando você olha, irmão, esses dias eu fui jogar o lixo, elas estão fazendo o caminho para ir lá depenar a planta de novo, né? Aí eu fui lá, joguei um veneno lá no portão para elas voltarem dali. Aí você olha as bichinhas, cara. A Bíblia fala que ninguém ensinou para elas, mas elas ajuntam no verão para comer no inverno. Uma formiga consegue carregar um peso não sei quantas vezes mais pesado que o próprio corpo. Olha, tão pequenininho e tão grande. Deus pensou nisso. Deus pensou até numa formiga. Quando Deus criou uma formiga para nos dar lição, para falar: não sejais preguiçoso, seja como a formiga. Olha bem, até a formiga, tudo que Deus faz é grande, tudo que Deus faz tem sentido, tudo que Deus faz tem propósito. Nada no universo é aleatório, tudo tem propósito. Como é que a sua vida não tem? Tem que ter.
Porque como representante do reino nós somos nobres, e como nobre nós pensamos coisas nobres, como nobre os nossos planos são nobres, como nobres os nossos sonhos são nobres, e o que talvez dê mais nobreza à nossa vida é quando aquilo que nós fazemos, vivemos e sonhamos tem um propósito de glorificar a Deus, de agradar a Deus. Isso nos faz nobres. Esse é o desafio. Nós somos representantes do reino de Deus, e como representante do reino, o nobre, ele planeja, ele pensa, ele projeta coisas nobres. E o texto diz: e na sua nobreza ele persevera. Na sua nobreza ele persevera. Igreja semear, igreja da reconciliação, povo escolhido de Deus. Nós temos uma responsabilidade nessa sociedade, nessa cidade, nessa geração. Nós somos as respostas que um mundo sem Deus precisa. Nós temos o que eles não têm, mas nós não podemos fazer da igreja uma sala VIP para o reino dos céus. Nós precisamos fazer da igreja uma agência para conquistar, para arrebanhar os que estão lá fora. Cada um de nós somos responsáveis por isso. Queria convidar você a ficar de pé. Nosso papel como representante do reino. Primeiro, nosso primeiro papel é ser o refúgio para os necessitados. Nosso segundo papel é ser o povo da autossuperação que nunca se acomoda. Nosso terceiro papel, nossa terceira responsabilidade é ter coragem de separar o precioso do vil, o certo do errado. E o quarto é ser nobre, é viver como nobre, é pensar como nobre, e é perseverar na nobreza, entendendo o que é nobreza. Eu não sei qual era a sua ótica de cristão. Talvez você até pensou que ser cristão era simplesmente vir para a igreja aos domingos, ser membro, frequentar uma igreja. Mas eu queria dizer para você que ser cristão é mais que isso. Ser cristão é estar aqui para aprender algo, mas é sair daqui e colocar esse algo em prática. Ser cristão é estar sim na igreja, para eu me fortalecer na fé, mas eu sair da igreja e usar essa fé lá fora, com aqueles que não têm a fé que eu tenho. Ser cristão, essa é a resposta para um povo sem Jesus. Quando você sair daqui, entenda e coloque isso em prática. Tem pessoas do seu lado que precisam de você. Ao invés de você ficar choramingando as suas lutas, olhe para o lado que tem gente que está passando lutas piores que a sua. E sempre se lembre, por maior que seja a sua luta, você tem Jesus. Mas a pessoa que está lá fora, talvez com a luta até menor que a sua, mas ela não tem a esperança que você tem, porque ela não conhece o Jesus que você conhece. Nós somos a resposta. Pai, eu quero te agradecer essa noite, porque a tua palavra é a resposta que nós precisamos para a nossa vida, para nós acertarmos o alvo e não errarmos o caminho. Como encontrar uma palavra para expressar, meu Deus, a gratidão por fazermos parte de algo tão grande, de algo tão excelente. Como encontrar
encontrar uma palavra para expressar a gratidão, meu Deus, por termos sido escolhidos para sermos agentes do Teu reino na terra. Que nobreza, que honra, que privilégio. E hoje a Tua palavra nos inspira, hoje a Tua palavra nos exorta, hoje a Tua palavra nos ensina, hoje a Tua palavra nos compromete. E nós queremos sair daqui da Tua casa. Eu sei que alguns enfrentam suas lutas, suas guerras, mas independente das suas lutas, independente das suas guerras, independente das suas fragilidades, nós saímos hoje da Tua casa entendendo que apesar de nós, e apesar das circunstâncias, e apesar de tudo, o Senhor ainda confiou a nós responsabilidades de alcançar quem está lá fora, de estender a sombra para quem está lá fora, de ser a resposta para quem está lá fora. E nós saímos hoje deste lugar comprometidos com o Senhor, com o Rei do Reino, com o Senhor da nossa vida e o Senhor de toda a terra, de que nós não seremos mais acomodados ou desistidos, ou não seremos mais simplesmente aqueles que vêm para receber, porque nós saímos daqui determinados a repartir, a dar, a contribuir, a responder, a ajudar, a estender as mãos, a ser a resposta de uma sociedade sem resposta. Usa as nossas vidas. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você orasse por você, e que você orasse e pedisse: Senhor, usa a minha vida. Faça isso agora, te peço, faça isso por você. Coloque a mão no seu coração, você que tantas vezes já pediu ajuda, você que tantas vezes já foi ajudado por alguém, você que tantas vezes entrou nesse lugar e Deus usou alguém aqui para ajudar você, para orar por você. Você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer: Senhor, usa a minha vida, porque ainda que eu tenha necessidades, eu posso ajudar outros, e eu quero ajudar outros. Ainda que eu tenha tantas perguntas sem respostas, eu ainda tenho muitas respostas. Aqueles que estão perguntando lá fora e não sabem o que eu sei, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida dentro da minha casa, na minha família, na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho, na minha vizinhança. Usa a minha vida. Eu hoje saio daqui entendendo a minha responsabilidade como agente do reino, como embaixador do reino, como representante do Teu reino nessa terra. Eu saio daqui, meu Deus, para ser a água para o sedento, para ser a sombra para aquele que está sem forças. Eu quero ser essa resposta. Usa a minha vida. Usa a minha vida como um nobre. Eu quero viver como um nobre. Que a palavra do Senhor na minha boca seja a palavra de um nobre. Que as minhas atitudes sejam nobres, que os meus sonhos sejam nobres, que os meus projetos sejam nobres, e que eu não negocie a nobreza de ser um servo Teu, de ser um filho do Altíssimo. Usa a minha vida. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Usa a minha vida para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Usa, Senhor, a minha vida. Essa é a minha oração. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer: Senhor Jesus, usa a minha vida?